Boa noite, irmãos. Graça e paz. O que eu vou falar aqui agora não é para honrar homem nenhum, é para honrar o Senhor. Culto a gente vem para cultuar quem? Ao Senhor, né? E que o Senhor continue abençoando esse grupo de louvor. Porque a gente vê que o Senhor, os louvores foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Então que o Senhor continue abençoando vocês. Vocês por vocês mesmos não fazem nada, não cantam nada. Mas quando o Espírito Santo põe a mão, o Senhor abençoa e a igreja sente que o louvor está saindo e indo até o trono do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, que nós já louvamos com cânticos. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o estudo da palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 5 ao 20. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 5 ao 20. E o que o Senhor nos propôs nessa noite é para nós pensarmos sobre o homem espiritual. Porque o Senhor precisa de homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres carnais, o mundo já está cheio. E homens e mulheres carnais não serão usados por Deus. Nunca foram e jamais serão. O Senhor só usa homens e mulheres espirituais. Então, essa noite o Senhor vai falar isso com a gente, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos desfrutar da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5 ao 20, diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, guardem bem isso, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite por tudo que foi cantado aqui nesse altar, por todo o louvor que foi dado a ti
E agora o Senhor nos deu uma porção da palavra, Pai. A tua palavra que nos salva, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos limpa. Então, nessa noite, nós queremos dar total liberdade ao teu Espírito, Pai, para que através da palavra que será ministrada aqui, não pela minha pessoa, mas pelo teu Espírito através de mim, Pai, que seja usada no coração de cada irmão aqui nessa noite e principalmente no meu, Pai, para transformar a nossa vida, transformar a nossa condição, transformar a nossa situação. Porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. E por isso nós estamos aqui para te cultuar nesta noite, Pai. E nós carecemos da tua palavra. Nós necessitamos da tua palavra. Porque a tua palavra é vida para nós. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai. Então nós carecemos do Senhor. Nós carecemos da tua bênção sobre a nossa vida, Pai. Então nós te pedimos nessa noite, faça de acordo com a tua vontade. Faça de acordo com a necessidade da tua igreja, Pai. O nosso coração está receptivo ao Senhor. O nosso coração está aberto à tua palavra. E só os grandes homens e as grandes mulheres conseguem entender o que o Espírito fala a nós, Pai. Então que só possa falar cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, é o que eu creio e te agradeço para a tua honra e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, hoje nós vamos desfrutar, de algumas características do homem espiritual. Então, eu queria que nós prestássemos bastante atenção na palavra. Toda vez que alguém se predispõe ou é chamado pelo Senhor para falar a palavra, a gente precisa parar para ouvir e prestar atenção. E depois ruminar aquela palavra. Procurar, durante a semana, ficar ouvindo essa palavra, ganhando, de preferência anotar durante o culto. É um bom hábito espiritual. E depois você ficar durante a semana pensando naquilo e vendo o que o Senhor quer falar conosco durante a palavra, pela palavra. Então, que nós possamos ter esse hábito de ruminar a palavra. O que é ruminar? É você trazer de volta aquilo que foi falado para nós. Então, nós precisamos ter esse bom hábito, esse hábito saudável. Tá? E hoje nós vamos desfrutar de algumas características de uma pessoa cheia do Espírito. Estar cheio de alguma coisa significa não ter mais espaço para nada. Então, o primeiro ponto que a gente toca nessa noite é que se eu estou cheio do Espírito Santo, a minha vida não tem lugar para outras coisas. Se eu estou cheio do Espírito Santo, na minha vida não tem espaço para o medo, não tem espaço para a injustiça, não tem espaço para o pecado. O pecado sempre vai rodear, porque a nossa carne, como diz Paulo, é tendenciosa ao pecado. Mas quando eu me encho do Espírito, eu não deixo qualquer espaço para a minha carne agir. E qualquer criança, qualquer bebê na fé sabe que há uma luta muito grande, como Paulo diz, entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas por que alguns permitem que a carne vença? Porque alimenta a carne. Quem eu mais alimentar vai ser o vencedor na minha vida. Se eu sou uma pessoa que eu me alimento mais espiritualmente, me encho da palavra, canto louvores, oro, sirvo ao Senhor, procuro estar debaixo daquilo que o Senhor vem ensinando na palavra, eu sou uma pessoa que dificilmente eu vou dar corda para a minha carne. Vou dar espaço para a minha carne. Agora, se eu sou uma pessoa tão arrogante, me desculpe a palavra, mas eu sou tão arrogante que a palavra do Senhor não encontra espaço para entrar no meu coração. Porque eu estou lotado de outras coisas. Eu estou preocupado com o poder, eu estou preocupado com a parte financeira, eu estou preocupado com outras coisas que distraem a minha carne e não permito que a palavra entre em mim. Facilmente a carne vai me dominar e o que domina a nossa carne é o pecado. Quando eu dou vazão para a nossa carne, a consequência é o pecado. E o pecado faz uma separação entre nós e o Senhor. Então, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão.
do irmão mais novo, recém-convertido que está aqui nessa noite, até o mais velho, mais tempo na presença do Senhor. Não existe, não existe, como é que se fala? É uma garantia de espiritualidade pelo tempo que você serve ao Senhor. Pelo contrário, quanto mais tempo você serve ao Senhor, mais responsabilidade o Senhor te cobra diante da presença dele. Mais você precisa ler a Bíblia, mais tempo você precisa orar. Ao contrário, muita gente acha, eu já estou calejado nisso que o pastor vai falar aí. Eu já estou calejado nisso nessa campanha que nós vamos fazer, eu já estou calejado dessa oração, já estou calejado desse louvor. E tem muita gente calejado indo para o inferno. Então nós precisamos ser humildes de espírito para poder receber todo tipo de palavra que é falada para nós, lógico, como os bereanos faziam, conferindo se o que está sendo falado está na palavra, que hoje em dia muita gente fala de si mesmo, não fala da palavra, e o que nos limpa, que nos liberta é o conhecimento da palavra, não é conhecimento de experiência de vida, nem de autoajuda. O que nos permite ficar na presença do Senhor é o conhecimento da palavra. Então, quanto mais tempo eu tenho, mais eu preciso desfrutar. Quantos aqui conseguiram? Não precisa levantar a mão não, para não expor ninguém. Mas quantos aqui, eu quero que pense, quantos de nós conseguiu ler a Bíblia todo o ano passado? Quantos de nós conseguiu ler 2 vezes a Bíblia o ano passado? O que tem isso a ver? Tem a ver, irmão, que o que o Senhor deixou para a igreja depois do Espírito Santo, o mais importante é a palavra. Se isso daqui não me atrai, se às vezes eu tenho tempo de passar horas no Instagram e no WhatsApp, e não tenho tempo de passar lendo, desfrutando a palavra, é sinal que eu sou muito carnal. E o Senhor não usa ninguém na carnalidade. Quando você quer ser usado pelo Senhor na sua carne, o tempo vai mostrar que o seu fruto, que aquilo que você fez, não era nada espiritual. Nós vamos ser expostos. A obra de cada um, diz a palavra, será exposta. Então, às vezes, a gente tem uma noção meio distorcida do que é uma pessoa espiritual. A gente acha que por fato da pessoa orar em línguas, ou interpretar línguas, ou ministrar uma ótima palavra, ou fazer um ótimo louvor, ou fazer longas orações, ou que sabe a Bíblia de capa a capa, isso o torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. E não é só isso, irmão. Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa na carnalidade pode subir aqui e ministrar uma palavra. É lógico que o Espírito não vai fazer resultados, poderia ser mais bem aproveitada a palavra, mas algum resultado terá. Porque quem abençoa é o Espírito. Mas ele veio na carnalidade, ele não consagrou, não orou, não estudou a palavra. Então isso não é parâmetro para nós achar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo que faz essas coisas que eu falei aqui. Eu acredito sim nos dons da palavra, que fala em 1 Coríntios 12. Eu acredito. Mas isso tudo precisa vir acompanhado de quê? De arrependimento e transformação. O louvor é abençoado, mas como é a vida da irmã que está fazendo o louvor? A palavra é abençoada, mas como é a vida de quem está ministrando a palavra? Qual é o testemunho? Se isso vem de Deus, se isso realmente é espiritual, tem transformação de vida. O homem e a mulher espiritual dão testemunho do Senhor. As coisas de Deus são reveladas a homens e mulheres espirituais. Se quisermos saber o que Deus tem preparado para nós, se faz necessário nos tornarmos pessoas espirituais e tomando atitudes e posturas para que aos poucos consigamos controlar o homem natural, carnal, e o que é espiritual começar a ser expresso em nosso viver. Eu só serei um homem de Deus, realmente usado por Deus, se o meu viver expressa aquilo que eu falo. Muita gente aqui me conhece há pouco tempo.
Então, se você quer saber se eu sou realmente um homem de Deus, não vai pelo que eu falo aqui, procura saber quem eu sou. O testemunho de vida é maior, como que eu vou falar? Maior. É mais utilizado por Deus do que o que se fala. Porque nós vemos aqui no texto, homens incultos, iletrados. Nós vamos falar disso durante a pregação. O próprio Pedro, que nós vimos que durante os 3 anos e meio que ele andou junto com o Senhor, e ele sempre estava arguindo o Senhor, estava falando que não devia. A gente nas cartas, nas 2 cartas que ele escreveu, a gente vê ali um homem transformado. Por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, que ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus foi derramado ali sobre a igreja, sobre as pessoas que estavam ali, Pedro foi mudado. Então, por isso que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. O Senhor só vai mudar a nossa vida se nós nos tornarmos pessoas espirituais. O Senhor só vai completar a obra na nossa vida se nós deixarmos de ser carnais e passarmos a sermos espirituais. Amém? Olha só, baseado no texto que nós lemos, vamos avaliar algumas atitudes de um homem cheio do Espírito Santo. Primeira coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá glória a Deus. Você já deu glória a Deus hoje? Nem que seja agora, né? Glória a Deus. Então, nós precisamos dar glórias a Deus. Porque a glória é uma coisa que Deus recebe, que conforme Isaías fala, capítulo 6, que ele não divide ela com ninguém. A glória é dele, só ele merece glória. Então, todos os dias, o homem espiritual, a mulher espiritual, ela dá glórias ao Senhor. Glória por quê? Porque eu tenho a minha casa. Glória porque eu tenho como pagar o aluguel. Glória porque eu tenho um alimento lá em casa. Glória porque eu tenho saúde para vir ao culto. Quantos estão num quarto de hospital agora, doidos para louvar o Senhor e não conseguem? Quantos estão presos, doidos para louvar o Senhor e não conseguem? Quantos estão escravizados em situações aí no mundo, de droga, de vício, de tudo e não conseguem? Estão doidos para largar aquilo e vir servir ao Senhor e não conseguem. E nós que conseguimos, que estamos aqui nessa noite, nós precisamos ser espirituais, para que Deus possa nos usar mais ainda. Então, versículo 8 e 10 do capítulo 4, fala assim, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Ou seja, a glória foi dada para o Senhor. Então, o homem e a mulher espiritual, tudo que acontece na vida dele, ele dá glória a Deus. Acordei de manhã, abri os olhos, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Quantas pessoas morreram nessa noite? Levantei com saúde, fui tomar o meu café. Glória a Deus, um pão com manteiga na chapa e um copo de café sem açúcar, é o que eu gosto. Glória a Deus. Tem gente que tem bolo disso, bolo daquilo, pão daquilo, mas amém, a parte que me toca é aquele pão que eu gosto. Então, glória a Deus. O Senhor permitiu pôr uma roupa para ir trabalhar? Amém, tem roupa e tem trabalho. Glória a Deus. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Isso, quando a gente glorifica, dá glória a Deus ao Senhor, a gente está falando o quê? Senhor, isso é o Senhor que fez isso na minha vida. A gente está tirando qualquer respingo de glória sobre nós, qualquer capacidade humana, porque não é o meu salário, irmãos, que me abençoa. Quem me abençoa é o Senhor que me deu o meu salário. Não é o meu trabalho que me abençoa. Quem me abençoa é o Senhor que me deu o trabalho. É por isso que eu preciso dar glória a Deus. E glória a Deus é tão sério. Não é só um jargão cristão, mas é uma coisa tão séria que olha o que aconteceu na Bíblia.
Atos capítulo 12, versículo 21 a 23. Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23 diz assim, ó. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Está vendo? A gente não dá glória a Deus pode causar morte. Não só morte carnal, mas morte espiritual. Sabe por quê? Eu não estou glorificando a Deus com as coisas. Vou repetir, se eu tenho como alimentar, se eu tenho uma casa, ou ruim ou boa, se eu tenho um carro velho ou do ano, eu tenho porque Deus me abençoou. Então nada mais gratificante para mim e para o Senhor de eu dar glória a Deus por aquilo. Agora tem gente que fica até reclamando daquilo. Irmão, nós precisamos olhar para trás. Sabe porque a nossa carne só faz a gente olhar para frente. Mas quando eu me torno espiritual, eu olho para o lado e olho para trás. Quantas pessoas não têm aquilo que a gente tem? Então eu me torno um mal agradecido. Por quê? Porque eu não dou glória a Deus pelo que eu tenho. Eu fico tão cheio de mim mesmo que eu estou orando e pedindo tudo que eu não tenho ainda para Deus. Não tem problema nenhum você orar pedindo as coisas que você não tem. Mas você tem glorificado a Deus pelo que você tem? Nós temos glorificado a Deus pelo que nós temos? Então nós devemos dar glória ao Senhor. Quando em Atos capítulo 3, que é o versículo que antecede esse que nós, é o capítulo que antecede esse que nós desfrutamos, quando Pedro olhou para aquele homem ali, o que ele fez? Ele profetizou a cura na vida daquele homem. Então Deus sempre vai nos usar para fazer a obra dele. Mas a glória sempre deve ser dele e não nossa. Porque, irmãos, a nossa carne adora uma glória. A nossa carne, por isso que eu falei aqui do louvor. Não são vocês, é o Senhor. Para que ninguém se engrandeça. Por isso que quando eu ministro, que eu desço, que alguém fala comigo, a palavra foi ótima. Eu fico com o coração. Porque é o Senhor, não sou eu. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores, considerado príncipe dos pregadores, ele fala que quando você se ensoberbece com a palavra, você deu espaço para o diabo entrar no seu coração. Billy Graham, que todo mundo conhece, tinha um irmão que ficava esperando ele descer do púlpito, que ele pediu, só para falar com ele assim, sua palavra foi péssima. Então nada é nosso, nada é nosso. Tudo é o Senhor, tudo é para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele. Então nós precisamos dar glória a Deus todos os dias, irmãos. Glória a Deus todos os momentos. Porque tudo é para o Senhor. Não se exalte. Estava vendo aqui os irmãos fazendo louvor, as irmãs. Ainda falei com a Kátia. Que voz daquela irmãzinha, cadê ela? O Senhor foi bom contigo, tá, irmã? Mas tudo é do Senhor, Ele é que te deu essa voz. Na hora que ela subiu a voz aqui, não entendo nada de música, tá, Gustavo? Ri não. Na hora que ela deu aquela subida na voz, eu falei, Jesus amado. É o Senhor, irmãos. O Senhor é que usa. Né? Mas eu preciso ser espiritual. Então tudo nós temos que dar glória a Deus. Todos os dias temos vários motivos para darmos glória a Deus. Em tudo devemos dar glória a Deus. Tem muitos irmãos que não dão glória a Deus em nada na sua vida. Isso, se a gente se torna tal pessoa, nós somos muito mal agradecidos. Não tem aquela pessoa mal agradecida? Às vezes nós somos assim com o Senhor. A gente não dá glória a Deus. Então que nós possamos, a partir de agora, se a gente ainda não é assim, e se a gente a gente fazer mais
Passar a dar glória a Deus por tudo, amém? Segundo ponto, uma pessoa cheia do Espírito Santo medita, lê e ama a palavra de Deus. O versículo 11 do texto que nós lemos, Pedro fala assim, ó: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Sabe o que Pedro estava falando ali? Ele estava citando Salmos 118, 22. Está ali? Olha lá, Salmo 118, 22. Fala assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela medita, lê e ama a palavra de Deus. Pedro, na frente do Sinédrio ali, o que ele falou? A palavra. Falou do salmista. Por quê? Porque ele tinha lido. Então, nós precisamos ler a palavra, amar a palavra. Sabe por que às vezes a gente não lê a palavra? Porque a gente não dá o valor merecido que a palavra tem. Irmãos, tirar meia hora por dia para ler a palavra não vai fazer falta para nenhum de nós aqui. Não tem ninguém aqui, eu creio, que não possa tirar meia hora, porque a gente já está escravizado por isso daqui, ó. Eu passo mais de meia hora nisso daqui. E eu sou bem atarefado. Então por que não passar meia hora lendo a palavra? Por que não passar meia hora meditando na palavra? Não é desculpa, não tenho tempo. Fala para o Senhor de que voltar, que você não teve tempo para desfrutar da palavra. Porque para mim, para o irmão, para o bispo, para a pastora, você pode falar para os pastores, para os irmãos, para os diáconos, diaconisa. Você pode falar, não estou tendo tempo. Mas e para o Senhor? Será que ele vai aceitar essa desculpa quando ele voltar? Salmo 119, versículo 105, fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não anda em trevas, porque a palavra que ela lê, desfruta e medita todos os dias, a tira da escuridão. Por que tem muito crente que ainda anda pelos caminhos da escuridão? É porque não gosta e não tem interesse de ler a palavra. Todos os dias pela manhã, nós precisamos desfrutar dessa palavra. Todos os dias, mas irmão, eu tenho que acordar às 5h30 para trabalhar. Você acorda às 5h30, irmão? Põe 15 minutos mais cedo para você ler a palavra 15 minutos. Eu levanto 3 horas da manhã, levanta 15 para as 3. Aqueles 15 minutos ali não vai pesar, porque você vai estar desfrutando do que tem de melhor nessa terra. Então, às vezes, por que eu estou andando por caminhos tão escuros? Tantas coisas têm me sufocado. Porque eu não tenho meditado, não tenho lido e não tenho amado a palavra de Deus do jeito que precisa. Não tem desculpa. A palavra, muita gente morreu e sofreu para que isso daqui chegasse na nossa mão. E às vezes ela fica jogada lá no nosso quarto, na estante, onde que for na nossa casa, e a gente não para ler e desfrutar. Às vezes nós vamos na internet buscar conhecer de tudo, mas eu não vou lá saber uma teologia, saber uma palavra que eu li na Bíblia. Ah, ler a palavra, já ouvi essa desculpa um monte de vezes. Ler a Bíblia é muito difícil, tem cada palavra difícil. Para que serve o dicionário no celular? Busca outra versão, bíblia.com. Você põe um texto lá, aí você clica numa cruzinha lá, aparece 6 versões. Quem estuda a palavra aí é a melhor coisa. Parece palavras, significado das palavras em grego, em aramaico e hebraico, dependendo se for no Antigo ou no Novo Testamento. Então não tem desculpa, irmão. Ferramentas nós temos. O problema é a nossa carnalidade. Se eu sou carnal, eu não consigo desfrutar da palavra. Tem um pastor que conta uma história, que ele foi na casa da irmã, um casal, ele chegou na cidade, na igreja, sumiu lá a igreja, e ele foi na casa de um casal, e ele queria saber a característica dos irmãos ali da igreja que ele foi nomeado.
E ele foi e viu uma Bíblia em cima da estante da irmã, do casal lá, e ele olhou assim e viu que a Bíblia estava amarelada só naquela parte que estava aberta. E na outra parte tudo branquinho. O que ele fez? A irmã serviu o café para ele, bateu papo com o casal e serviu lá com uma colherzinha muito chique. Ele pegou aquela colherzinha e enfiou dentro da Bíblia. E deixou. Passaram-se 3, 4 meses, ele foi de novo fazer a visita para o casal. E ele perguntou para a irmã e para o casal, né? Tem desfrutado da Bíblia? Temos, a gente lê a Bíblia junto. Qual Bíblia? Que a dali é. Vocês acharam alguma coisa na Bíblia? Não, foi lá, a colher estava no mesmo lugar. Quer saber se o irmão lê Bíblia? Olha a cor da Bíblia dele. Bíblia de quem lê fede suor. É ou não é? Bíblia de quem lê fede suor. Você olha a Bíblia do irmão por fora assim, ó, tem umas que é dourada, mas ela já fica até meio preteada. Tem que ler, irmãos. Não tem como, o que nos liberta é isso daqui. Conhecereis a palavra, conhecereis, estudareis, meditareis, e a palavra vos libertará. Então o que me liberta? É a palavra através do estudo que eu faço dela. Crente precisa estudar a Bíblia, não tem saída para nós. Ah, eu não sei ler, então põe no áudio. Ah, eu enxergo mal, põe no áudio. Desculpa, para mim você pode ter, mas e para o Senhor, você vai ter essa desculpa? Amém? Então vamos lá, uma pessoa cheia do Espírito Santo, terceiro, não precisa de títulos, precisa do Espírito Santo de Deus. Versículo 13, a parte A. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Irmãos, os religiosos, os fariseus, saduceus, o sinédrio que estava formado ali, eles ficaram admirados com a simplicidade de Pedro e João, homens incultos e homens iletrados. Porque eles eram, segundo a tradição judaica, eles eram aquelas pessoas que zelavam pela palavra, que zelavam pelo templo. Aí Deus vai e usa eles para curar um coxo de nascença. Até aquele momento, nenhum profeta do Antigo Testamento tinha curado um coxo de nascença. E ele vai e usa 2 homens incultos, iletrados, ignorantes, ogros. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus nos usa. Nós não precisamos ser pastor, ser evangelista, ser bispo, ser líder de ministério, ter faculdade de teologia. Para Deus me usar, eu não preciso nada disso. Nada disso. Qualquer pessoa, se estiver cheia do Espírito Santo, Deus usa ela para fazer a obra. Então, o pré-requisito para ser usado por Deus não é você ter título. O pré-requisito nem ter cargo. O pré-requisito é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso traz uma responsabilidade para nós. Sabe por quê? Quando uma pessoa fala assim, você está indo para o culto? Hoje eu ouvi isso. Eu conversei com um irmão meu de sangue e ele está passando ele tem que tomar uma decisão muito complicada no trabalho dele, sabe? Ele é gerente de vendas e ganha muito bem, mas muito bem. Longe de pensamento. E ele não está gostando do lugar onde ele trabalha, está sendo perseguido e ele quer sair, abrir mão de uma coisa que eu nem vou falar número, vocês vão ficar assim, ó. Aí ele falou para mim, eu tenho que tomar a decisão, ora por mim. Aí o que eu falei com ele? Oro. Eu vou orar por você. Então, quando alguém pedir, traz a oração, leva meu nome para orar na igreja, leva a tua situação. Você pega e ora na hora por aquela pessoa. Nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos.
Já pensou uma pessoa que nunca é muito, né? Que a gente não sabe quando vai se render aos pés do Senhor, te pede uma oração e você não tem a capacidade de orar para ela ali naquele momento, naquele lugar? Você vai trazer o nome para a igreja? Ora para ela, depois você traz o nome para a congregação orar. Quantas pessoas chegam perto de nós? Ah, eu estou doente, estou passando por isso e aquilo. Por que você não ora para aquela pessoa ali onde está? Ah, eu vou pedir o pessoal da igreja para orar. Carnal. O espiritual, irmãos, ele age porque ele está cheio da presença de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém chegar, a gente ora e o Senhor age. Talvez o Senhor não vai curar, mas o Senhor vai falar assim com ele no coração: não, o Túlio orou por mim. Tem alguma coisa diferente nele. Então está vendo a responsabilidade da gente ser cheio do Espírito Santo? Seu vizinho está precisando de você. Talvez os pastores e os obreiros e os diáconos nunca vão ter condição de chegar lá no seu vizinho. Mas você tem. E a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o meu mundo é o meu trabalho, é a minha rua, é a minha família. Por que o Senhor passou a usar Paulo? Abri um parênteses aqui. Senhor, quem que o Senhor ia usar para pregar os gentios? Pedro, não é isso? Mas aí teve aquela visão do lençol, não foi? Aí Pedro recusou, não recusou? Senhor, eu vou pôr coisa impura na minha boca? Aí o Senhor falou com ele: não, como é que é? Não. Hã? Não, eu já purifiquei. Não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí o Senhor foi, a partir daquele momento ali, o Senhor levanta Paulo. Aí derruba Paulo do cavalo, isso é outra ministração, para quebrar o orgulho daquele homem. Quebrou o orgulho dele, deixou ele cego, ele teve que depender do irmão. Aí Paulo mandou o irmão ir lá, na casa de Ananias, para poder orar por ele. Ele falou: mas ele é matador de crente, Senhor, o que eu vou fazer lá? Ele falou: não, vai lá, que ele vai ser grandemente usado por mim, eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome. Só que Paulo era fariseu. E ele tinha acesso a um monte de lugar que Pedro e João não iam ter. Então o Senhor levantou Paulo. Então é por isso que o Senhor levanta o Túlio. Eu moro lá na colônia. Quem que tem que pregar para aquele povo iníquo lá? Sou eu. Você mora no bairro aqui. Quem tem que pregar para esse povo daqui da sua rua? É você. Quem tem que pregar para meus irmãos que não tem um Senhor? Sou eu. Quem que tem que pregar para a sua família? Você primeiro. Se ela vier aqui ouvir a palavra, amém. Mas às vezes eu nego isso, sabe por quê? Porque eu sou carnal, não sou espiritual. Então nós precisamos, para fazer a obra de Deus, estar cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, em quarto lugar, testemunha Cristo no seu viver. Versículo 13 que nós lemos, a parte B, fala assim: e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, os fariseus reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Quando o Senhor estava para ser crucificado, o Senhor foi levado ali na casa do sumo sacerdote e disse que na varanda Pedro chegou. Aí começaram a falar o quê? Ó, tu és um deles. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, testemunha Cristo no seu viver. Nós precisamos dar testemunho do Senhor. As nossas atitudes precisam testemunhar o Senhor. Não adianta muito falar de Jesus. Adianta testemunhar o que Ele faz na minha vida. O meu viver precisa ser uma pregação. Uma pessoa cheia do Espírito reflete Jesus em sua vida. Seu idioma, sua postura, suas ações, reações, seu olhar refletem Cristo. Será que as pessoas que nós estamos convivendo têm visto Cristo refletido em nosso viver? Será?
Será que o nosso falar, quando está lá no meio de pessoas mundanas, é um falar de quem está cheio do Espírito Santo ou é um falar de quem é carnal? Será que o nosso falar com os irmãos da igreja, quando estamos num momento de distração, é um falar cheio de um homem cheio do Espírito Santo ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ou é de um homem e uma mulher carnal? Então tem diferença, nós precisamos alinhar isso na nossa vida. Nós precisamos ser espirituais. Até a nossa brincadeira, o nosso tipo de brincar com os irmãos, a maneira de brincar, precisa ser no espírito, com respeito, com amor. Nada que vá de confronto à palavra. Então nós precisamos dar testemunho para as pessoas, irmãos. Eu estava refletindo, porque aqui os dois foram presos por causa do milagre que o Senhor tinha feito através deles. Será que se o Brasil se tornasse um país que perseguisse os cristãos, nós seríamos presos? Será que se chegasse uma ordem, né? Isso estou falando, tá? Conjecturando. Será que chegasse uma ordem para a polícia prender todos os crentes, os cristãos? Assumisse um presidente aí que não crê em Deus e mandasse prender todos os cristãos. A polícia saísse aí pela rua procurando. Será que pelo nosso andar, pelo nosso falar, pelas nossas atitudes, eles iam nos prender? Ou será que quando eu estou ali no meio do povo, eu sou mais um na multidão? É preciso refletir isso. Será que quando aqui na igreja eu sou uma coisa, mas quando eu estou lá fora, como que eu sou? Quem eu sou? Será que iam me prender? Porque aqui eles reconheceram, ó, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E nós estamos sendo reconhecidos lá fora que nós estamos com Jesus? Será que amanhã, ao chegarmos no nosso trabalho, no nosso colégio, os jovens, as pessoas vão reparar que ali chegou uma pessoa cheia do Espírito Santo que hoje cultuou o Senhor? Ou será mais um no meio da multidão, mais mundano que eles até, com um falar mais pesado do que eles? Reflexão. Nós, quando chegarmos no lugar, nós precisamos expressar o Senhor. Às vezes sem tocar um versículo da Bíblia, mas pela educação, pela forma cortês de tratar as pessoas, pela honestidade nas nossas atitudes, pela brandura do nosso falar. Tem muito crente mal educado, tem muito crente que fala demais e tem muito crente que dá tombo nos outros. Não é honesto. Tem muito crente andando na roda dos escarnecedores e sendo pior do que eles. Sabe por quê? Porque é carnal, não é espiritual. Então nós precisamos cuidar disso, irmãos. Dura palavra foi essa para mim, né? Eu preciso dar testemunho, mais testemunho do Senhor. E por último, uma pessoa cheia do Espírito Santo coloca tudo em risco para obedecê-lo. Versículos 18 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, diante das adversidades, não negocie os princípios bíblicos. Não negocie a verdade bíblica na sua vida. Não faça maracutaia para ganhar mais dinheiro. Isso não está aqui, viu? Não faça maracutaia para ganhar mais dinheiro. Não ande desonestamente para ter mais lucro nas coisas que você vende. Não dê testemunho no seu trabalho. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Não podemos ter medo
de tomar uma posição de cristão diante da sociedade e diante da família. Nós precisamos ser cristãos íntegros, integridade, totalidade. Não dá para ser crente só aqui na igreja. E lá na nossa família nós sermos um demônio. Porque tem crente que é assim. Nessa caminhada minha com o Senhor, quantas vezes já ouvi isso? Fulano é lá da sua igreja? Lá em casa ele é um demônio. Pesado isso, né? Sabe por quê? Porque não é integralmente do Senhor. Nós precisamos ser integralmente do Senhor. E isso começa com a leitura da palavra, irmãos. Começa de manhã lá no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, enquanto a água do café ferve. Não tem jeito, isso que o Senhor nos chamou, porque quem nos escolheu foi Ele. E o Senhor nos chamou para uma coisa que é viver a vida de Deus. E viver a vida de Deus é necessário pagar um preço. Não podemos abrir mão de pagar esse preço. Quando a gente lê na palavra, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu orei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor fala, aparte-se de mim, maldito, para o fogo do inferno. Ele não falou aquele para a gente do mundo, ele falou aquilo para irmão. Então, como que será o dia do julgamento para nós? Será que o Senhor vai me chamar para estar do seu lado ou Ele vai mandar eu me afastar? E isso, ninguém pode mudar isso por mim. O pastor pode pôr a mão na minha cabeça e orar 200 vezes para me mudar meu testemunho. Isso é decisão minha. Então, que nós possamos decidir, irmãos, nessa noite, sermos espirituais. Deus não usa ninguém carnal. Lembra, para fechar, na palavra do Senhor, quando Pedro, o Senhor perguntou quem os judeus falavam que ele era. E uns falaram, uns dizem que sou Moisés, que o Senhor é um profeta, que o Senhor como é que é? É um profeta, Gente, cabeça ruim, ficando velho é terrível. Aí falou, e vocês? Aí Pedro vai e fala assim, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele fala, Pedro, não foi carne que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Aí no próximo versículo, o Senhor começa a falar dos sofrimentos que ele iria passar. Aí vai o Pedrão, cheio de si mesmo, né? Acabado de ser elogiado pelo Senhor. Senhor, de maneira nenhuma tu vai passar por isso. Arreda-te, Satanás. Já pensaram? Vocês já refletiram sobre essa passagem? Como que o Senhor elogiou Pedro versículos atrás e agora manda Satanás arredar dele? Arredar de onde, irmão? Da carne dele. Pedro estava falando ali que jamais aconteceria aquilo com o Senhor, dele ser morto, crucificado. Se o Senhor não morre e não tivesse sido crucificado, não teria gerado a igreja. O Espírito não tinha vindo, o outro Consolador. Aí Pedro, na sua carne, falou o quê? Não, nós não vamos deixar isso. Chega os policiais romanos para prender Paulo, prender Cristo. O que ele faz? Tira a espada e corta a orelha de Malco. Pedrão gostava de atrapalhar os planos de Deus. Então existe aquele Pedrão, antes de Pentecostes, e o Pedro depois. Se nós somos o Pedro antes de Pentecostes, irmão, que hoje possa ser Pentecostes na nossa vida. Que a gente possa mudar. Que amanhã, quando a gente chegar no nosso trabalho, na nossa família, as pessoas falam assim, aconteceu algo contigo ontem. Não sei o que foi. Aí você possa falar, foi o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Cadê o Wagner? Cadê o Wagner? Está. Tocar um violão. Nós vamos orar, irmãos. Cada um vai pedir ao Senhor, cada um sabe o ponto que precisa mudar. Cada um vai pedir ao Senhor para poder te dar coragem
nos dá coragem para mudarmos naquilo. Sola o coração. Jesus. Pedir ao Senhor que mude naquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Cristo precisa alcançar as pessoas com quem nós convivemos, mas está esperando a gente dar bom testemunho. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nos achegar diante do Senhor nessa noite. Ó Pai, com o coração aberto diante de tudo que foi falado para nós aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos sim permitir ao Senhor que mude a nossa vida, Pai. Ó Senhor, amanhã quando eu acordar, eu quero sentir a presença do Teu Espírito, Pai. Eu quero pegar a palavra e desfrutar da palavra, Senhor. Eu quero ler a palavra não da forma que eu tenho lido, mas de uma forma diferente, pedindo, orando antes de ler a palavra, pedindo para que o Senhor fale ao meu coração, Pai. Então que só possa agir na vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Que só possa permitir que cada irmão que está aqui nesta noite possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, Pai. E que nós possamos juntos ser testemunhas fiéis do Senhor. Ser um servo bom e fiel, Pai. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ser fiéis à palavra. Ser fiéis ao Senhor. Então que nós possamos levar o Teu nome às pessoas, Pai. Que nós possamos dar bons testemunhos. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, Senhor. Então nós clamamos nessa noite, ó Pai. Nós clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Nos perdoe, Pai. Me perdoe por ser tão carnal ainda, Senhor. Me leva a ser um homem mais espiritual. Me leva a ser um homem que quando abrir a boca com quem eu conviva, o Senhor possa ser notado na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Começa a mudar o meu ser. Começa a mudar a minha maneira de viver a vida da igreja, Pai. Começa a mudar a minha maneira de desfrutar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Pai. E que cada coração, que cada um de nós aqui nessa noite, que recebemos a Tua palavra, nós possamos deixar essa terra afofada, Senhor, para que o Espírito possa dar fruto, para que essa palavra entre em nós e ganhe vida e passe essa vida para as pessoas que convivemos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.